Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Gigi Allen, da rebelião estética ao limite da transgressão do punk americano. Então, dentro dessa subcultura punk, o termo anarquia era um grito de guerra, era um símbolo dessa negação, de promessa de caos, mas essa manifestação gerou dois caminhos diferentes. Então, a gente vai ter essa ideia aqui do Anarchy in UK, do James Reed, como eu já comentei no vídeo passado, e que fala, né, eu sou um anarquista, eu quero destruir o transeunte, e é uma declaração ali que é dita no palco, que vai ser amplificada ali através do sistema de som, vai ser impresso ali no vinil para o consumo em massa, e é uma ameaça que tem uma potência, mas no fim das contas é uma potência simbólica. Por outro lado, a gente vai ter essa performance que foi documentada do Gigi Allen. Então, aqueles atos de automutilação com cacos de vidro, enfim, defecação do palco, jogar isso na plateia. Então, esse contraste não é um contraste só de um ângulo leve, é uma diferença de essência e que vai demonstrar uma diferença de postura anárquica que é simbólica e uma postura de anarquia que é realmente existencial. Faz parte da vida da pessoa. E é isso que torna o Gigi Allen essa criatura distinta. Então, se a anarquia estética tem esse uso de símbolos, linguagem e formas ali anárquicas para essa forma de rebelião cultural, essa anarquia real que vai chegar ali nos limites da própria carne, de viver, né, uma vida desprovida de todas as regras, externas e internas, né, sociais, legais, éticas e até mesmo biológicas do próprio corpo. Se libertar até de todos esses instintos que nós temos de autopreservação. Então, assim, o primeiro disco dos Ramones veio em 75 e lá no comecinho dos anos 80 eles soltaram esse The End of the Century, e que, se você sabe, trouxe uma transformação bastante profunda no som da banda. Então, depois ali de 4 discos, né, o primeiro disco, Leave Home, Rocket to Russia, Road to Ruin, a gente tem esse disco produzido pelo Phil Spector, onde o Joey Ramone tentou puxar essa sonoridade mais voltada aos anos 60 e que, apesar de eu achar um disco bem legal, demonstrou, assim como outras bandas, essa crise de identidade que começou a surgir a partir dos anos 80, nessa transição dos anos 70 para os anos 80. Porque assim que esses elementos começaram a ser absorvidos pela cultura, a indústria começou também a utilizar esses elementos, o poder da anarquia estética de chocar ia diminuindo cada vez mais. Então essa crise buscou trazer atos de diferenciação por algumas dessas bandas, para que eles conseguissem, né, manter essa autenticidade. E, na minha opinião, esse projeto chegou ao limite com o próprio Gigi Allen, que criava nessa forma de rebelião tão absoluta, tão abjeta, tão autodestrutiva que era impossível de ser embalada. Não tinha como ser comercializado e também não tinha como ser assimilado, porque basicamente era crime muitas das vezes. Então ele é esse ponto final e apesar de ser horripilante, acaba sendo um caminho, de certa forma, lógico, pela busca de não se tornar uma mercadoria dentro do movimento. Então, como eu comentei, os Sex Pistols, né, tinha toda essa estética, os Dead Kennedys já absorviam isso de uma forma mais séria, mas também com um filtro ali intelectual, né, de sátira, eles brincavam muito com isso, e já o Gigi Allen não tinha nada a ver com política nenhuma. Era basicamente um caos ali através das ações nos palcos. Então, o projeto do Gigi Allen era chegar nesse limite existencial do anarquismo. Então, para a gente conseguir entender o que o Gigi Allen se tornou, a gente precisa voltar lá para o passado para entender suas influências. Então, logicamente, a gente precisa voltar lá no Iggy Pop. Ele é amplamente reconhecido aí como o padrinho do punk, e isso não é apenas devido à sonoridade dos estúdios, mas é também pela sua performance de palco. Então as performances do Iggy Pop, como a gente vê aqui em várias imagens, vão ser aí, né, uma das formas iniciais aí de risco físico, de automutilação e confronto que vão fazer parte dessa estética do punk. Então se cortar com caco de vidro, provocar o público, fazendo, né, stage dives e diminuindo, né, essa distância com o público. Então ele saía, né, de vários limites, do limite corporal em relação ao próprio risco ali em contato com o público. E essa performance do Iggy Pop vai ser inspirada pelo Jim Morrison do The Doors, e claro que levada a uma outra potência. Então o Iggy Pop e os estúdios, eles eram punks antes do punk existir, e a ideia era criar uma nova forma de música, isso ele mesmo diz, uma espécie ali de blues delinquente que representasse aquela geração, principalmente aquela marginalizada ali do Michigan industrial, que era onde ele residia. Mas é claro que as ações do Iggy Pop, apesar de serem bastante chocantes para a época, ficava mais nesse território da performance artística. Então, dentro do show, era toda aquela loucura que ele fazia. Então, existia ali uma consciência artística de chocar e provocar dentro daquele contexto estético dos shows. Agora, o Gigi Allen,
Allen já apagou totalmente essa fronteira. Então ele vivia constantemente nessa loucura. Não tinha muito limite para o que ele fazia no palco, para o que ele fazia na vida real. Então ele buscava fundir essa performance com sua vida pessoal, até que essa distinção se tornasse irrelevante. E se a gente falar em paralelo do movimento punk, também tinham expressões artísticas que eram também muito fortes, como a gente vê aqui nessas imagens, inclusive não dá para ver várias delas aqui, e eu não vou mostrar para você também, que é justamente o chamado acionismo vienense. Então ele foi bem ativo na Áustria ali nos anos 60 e que tinham ali vários artistas que faziam artes bastante chocantes, que envolviam automutilação, rituais quase religiosos, incluindo, né, sangue, entranhas de animais, nudez e até coisas piores que isso, se você conseguir imaginar aí. E essa forma de arte foi uma reação ali do pós-guerra, uma sociedade dominada por um catolicismo bem conservador e assombrada também pelo seu papel ali no Terceiro Reich. Então a ideia aqui era que as pessoas que assistissem essas apresentações se confrontassem sobre o seu próprio subconsciente reprimido. E aqui, se a gente for comparar essas duas formas de arte junto lá com o que a gente já viu, a gente começa aqui a encontrar algumas semelhanças. Então é como se fosse aquele tipo de arte misturada com música e que acontece nos palcos, mas não apenas dentro dele. Então ele não reagia pelas mesmas razões que o pessoal da Áustria, mas com uma forma diferente de repressão. O consumismo, essa cultura higienizada e essa própria mercantilização da América ali na década de 80 que começou a ocorrer cada vez mais. Isso sem falar também em todo o seu passado, toda a sua família. Tem um vídeo bem legal do irmão do Gigi Allen, que é o Merle, que ele conta sobre toda a infância. O pai deles era um psicopata a ponto de cavar cova no porão para cada pessoa da família, faltar luz, faltar comida, então uma infância bem brutal. Então, como eu falei, esse movimento ele foi neutralizado ali nos anos 80 e começaram a surgir outros estilos musicais ali mais prominentes. Então a gente vai ver outras bandas que pegam essa energia do punk, mas vão suavizar essas arestas, dar uma outra forma e também vão tornar isso mais palatável para a rádio e para um público mais vasto também. E esse processo de transformação do movimento vai chegar aqui nos anos 90 de uma forma completamente já domesticada, com bandas aí como Green Day, Offspring, Blink-182, e que vão levar já essa visão higienizada dessa angústia punk ali para a MTV, com um produto muito mais fácil de ser consumido. E é claro que aqui eu já passei, né, do momento do Gigi Allen, porque ele morreu em 93, mas é só para passar ali desde o início do processo de transformação e como ele foi acontecendo até culminar nesse ponto aqui, que na minha opinião só foi higienizando cada vez mais, mas é aqui que eu acho que é o ponto onde existe realmente essa quebra em algo que não pode mais ser considerado verdadeiro quando a gente fala sobre movimento e tudo mais, que no final acaba sendo meio que uma besteira também. Mas enfim, nessa época, a forma que algumas pessoas viram para buscar essa autenticidade é se tornar mais extremo. Então essa foi a popularização aí da estética punk, mas a gente também teve um movimento de reação através aí do hardcore americano. E isso é até interessante porque nos dias de hoje está ganhando uma certa renascença, com algumas bandas mais novas, como a gente vê aqui nesse artigo do The Guardian. Mas o que ocorreu lá no hardcore dos anos 80 foi um movimento reacionário. Foi uma tentativa ali de resgatar o punk da sua diluição comercial e intensificar aqueles elementos que eram mais confrontacionais a nível de som e de mensagem também. Então a gente vai começar a ver o crescimento de bandas como Black Flag, Bad Brains, o Minor Threat, Dead Kennedys, que eu já comentei antes, e que foram para essas músicas curtas, explosivas e também mais brutais. Eles vão falar mais forte sobre temas políticos, sociais, vão falar de alienação, de brutalidade policial e vão criticar o governo de uma forma muito mais direta que a geração anterior. E aqui o movimento ele era bem independente e também anticomercial. Então aqui a gente vai ter uma rede de editores independentes, fanzines, os circuitos de shows pequenos improvisados e os espetáculos geralmente vão ter esse tom mais violento. As danças são mais agressivas, a gente tem esse slam dancing, esse moshing, essa eliminação da distância entre público e banda e cria nessa experiência comunitária e catártica. Então essa foi uma tentativa ali organizada de resolver essa crise de autenticidade do punk através desse processo de purificação, digamos assim. A ideia era tornar o punk real de volta, mais feio, mais rápido e mais brabo também. E o Gigi Allen vem exatamente desse meio aqui. Então o Gigi Allen começou a tocar aqui com seu irmão Merle Allen nessa banda chamada Murder Junkies. E é até interessante você olhar esse detalhe, né? O bigode do Gigi Allen se encaixado com o bigode do irmão dele, dá um bigode completo aqui, ó. Será que isso foi intencional? Diga aí nos comentários. Enfim, o Gigi Allen chegou nesse estágio mais decrépito aqui, que a gente já viu em algumas imagens, mas ele começou mais domesticado, ó.
A imagenzinha aqui, ele ainda tá só com cara de drogado mesmo, mas não tão agressivo ainda. E aqui, ó, parece um Scott Weiland, todo comportadinho aqui. E, enfim, a rebelião final do Gigi Allen, a gente pode dizer que foi uma rebelião não apenas contra o mainstream, mas contra o próprio movimento que gerou o seu tipo de som. E aí, se a gente assistir alguns vídeos do Gigi Allen ao vivo, né, um pouquinho agressivo, vai ser essa declaração final de guerra, né? E ele, inclusive, vai ter esse lema, né? Minha mente é uma metralhadora, meu corpo são as balas e o público é o alvo. E aí as apresentações vão ser bem transgressoras, com tudo que tem direito. Automutilação, defecação, agressão de pessoas. Inclusive ele apanha pra caramba nos shows também. Então a ideia aqui era separar completamente as barreiras e reintroduzir esse perigo genuíno do rock and roll. O que diabos isso significa. E essa aqui é a discografia então do Gigi Allen. A gente começa a ver aqui a partir dos anos 80, chegando aqui na morte dele em 93 e 3 discos aí póstumos lançados. Eles eram bem mal gravados, bem mal produzidos, distribuídos logicamente de forma bem limitada e dizem eles que era uma estratégia deliberada para manter essa arte pura. Na verdade, eu duvido que alguém queira ter lançado. E as letras eram concebidas para serem as mais agressivas possíveis, com temas muitas vezes terríveis. Ele tinha uma promessa de se suicidar no palco, o que ele não cumpriu, porque no final ele acabou morrendo de overdose também. E para quem acha que a arte do Gigi Allen era aleatoriedade, existia sim um manifesto, inclusive escrito por ele, em que ele expressa, né, a sua filosofia. Enfim, é um texto de merda que vai falar dessa visão de mundo que se afasta do anarquismo político tradicional e vai abordar esse individualismo extremo, buscando até uma espécie de darwinismo aí social levado ao extremo. Então ele vai rejeitar aqui o humanismo, os contratos sociais que sustentam a civilização, e ele vai dizer que o homem não está aqui no mundo para ser feliz ou para ser honesto, mas para realizar seus poderes e tomar o que ele quiser, para destruir todos os obstáculos e para superar essa estagnação da existência que a maioria das pessoas aí se arrasta. Então é uma ideia aí de libertação dos impulsos mais animalescos e mais primitivos dos indivíduos. Então ele via na sociedade como essa força aí de estagnação, de repressão, e que ele era o Messias para libertar as pessoas. Então não existe nenhuma ideia aqui de futuro coletivo, mas é aniquilar totalmente o presente, inclusive a si próprio. Então não era uma rebelião por alguma coisa, mas contra tudo. E que no fim das contas, se a gente for analisar aqui, não precisa ser muito inteligente, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Então a gente precisa agradecer que uma criatura como essas não vive mais entre nós e não se popularizou, né? Porque em épocas de internet, onde a gente já vê tanta barbaridade se proliferando, imagine isso aqui se tivesse essa condição de hoje. Mas enfim, eu acho que o Gigi Allen é essa demonstração de que ninguém pode superar esses limites sem se aniquilar. Talvez ele tenha sido esse estágio final desse processo e dessa busca. E que no fim das contas é uma busca estéril que não vai levar a lugar nenhum. E o que eu acho que é interessante também pensar aqui é entender que algumas vezes as rebeliões vão ter uma natureza muito sombria, principalmente nessa era do capitalismo tardio, onde tudo que é genuíno pode ser mercantilizado e vendidos para nós. Então essa autenticidade não pode ser tão pura, porque no fim dela a gente só vai encontrar destruição. Então é um legado que é impossível de se celebrar, mas também é impossível de ignorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta dessa discussão que envolve música, história, filosofia, essa mistura de elementos, se inscreva aqui no canal, aperta joinha e comenta aqui embaixo o que você acha do Gigi Allen. Você acha que ele era uma pessoa que propagava a paz, assim como alguns alunos da Universidade Federal de Santa Catarina disseram? Um grande abraço e até o próximo vídeo.